A paz do Senhor, bom dia para todos, um feliz domingo. Toda vez que eu olho para o céu, eu vejo o céu diferente, mesmo quando está calor, quando não tem nuvens. Eu acho que a cor está diferente, Deus pintou a cor diferente. É uma coisa que a gente não sabe explicar, né? Só Deus sabe explicar todas essas coisas que nós não sabemos. Que nós não somos Deus, né? Nós temos um pedacinho do DNA de Deus, por isso que nós tínhamos uma comunicação com Ele, perdemos, mas Jesus trouxe essa comunicação de volta através do sacrifício dele por nós. Mas é muito bom saber que Deus existe, que hoje pudemos acordar. Muitos de vocês já estão na praia, na piscina, estão preparando o seu churrasco, estão preparando sua lasanha, sua macarronada, seu arroz de forno. Muitos estão preparando só o seu feijão, o seu arroz, mas dê glórias a Deus por isso. Dê glórias a Deus por ter dormido e acordado. Dê glórias a Deus porque você ainda tem o que comer. Dê glórias a Deus que nós vivemos num país pacífico. Dê glórias a Deus porque Deus está cuidando de você. E tudo que vier na nossa vida não é na nossa hora, mas é na hora do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, poderoso, que cuida, protege e que sabe a hora de nos dar. Porque se Ele nos der antes, não vai ser bom. Se Ele nos der depois da hora, também não. Então Ele sabe a hora certa. Mesmo que a gente diga, Senhor, eu preciso hoje, Ele vai dizer, você precisa hoje. Você diz que precisa, mas hoje não é o dia de você receber sua vitória. Então você aguarda que eu vou te dar a sua vitória, mas não é hoje. E aí você fica, pensando que Deus te abandonou, que Deus esqueceu as promessas, que Deus esqueceu o seu pedido, aí você se desespera, faz campanhas. A única campanha que você tem que fazer, depois que você pediu a Deus o seu escape, tudo aquilo que você necessita, que você chorou e pôs aos pés dele, quando você vê que está demorando um pouquinho, ou não ore só uma vez, e nem peça todos os dias. Confia, porque ele já ouviu. Você ajoelha todos os dias, agradece pela sua vida, agradece pela vida dos seus, agradece pelo dia. Quando for dormir, Senhor, obrigada por esse dia, mesmo que o dia tenha sido uma batalha, que quando você respira e você lembra, muitos vão dizer, você agradeceu o quê? Você é maluco? Passou várias coisas, você passou por isso e aquilo, você ainda está agradecendo a Deus? Agradeça, porque enquanto você está agradecendo a Deus, Deus está escutando o seu agradecimento e está lembrando que você fez um pedido a Ele. E na hora certa, Ele vai lembrar de mandar o seu pedido. Porque muitas vezes o pedido demora um pouco para chegar, porque como Daniel orou, jejuou durante dias e nada da resposta vir, quando a resposta veio, o que o anjo falou para Daniel? Daniel, eu estava brigando porque o inimigo de nossas vidas, o inimigo das hostes celestiais, estavam em guerra comigo, não deixavam eu passar. E veio Miguel, o príncipe, Veio Miguel, o príncipe, para me ajudar. Então, enquanto Miguel, que é guerreiro, sabe o que fazer, ele guerreava, eu desci para te dar a resposta, porque desde a hora que você pediu a Deus, Deus me enviou a você. Mas muitas vezes o inimigo, ele está acima, porque a nossa briga não é contra a carne,
A nossa briga é contra o nosso inimigo espiritual. É esse ser que não quer que sejamos de Cristo. É esse ser que não quer que recebamos a promessa do Senhor. É este ser que acha que ele vai vencer, porque quando Eva e Adão pecou, ele pegou o mundo para si. Só que ele já perdeu há muito tempo e ele ainda não se convenceu disso, sabe? Aquele tipo de pessoa convencida que acha que tudo na vida pode. Assim, então calor aqui. Esqueci também até de ligar o ventilador. Aquele tipo de pessoa arrogante, convencida que não, porque eu tenho mais, eu posso mais, então tem que ser do meu jeito. Não. Só quem tem poder é Deus. Esse sim tem poder. Esse sim tem poder para tudo. Mas temos que esperar a hora do Senhor. E, bom, eu nunca faço, não sei se é defeito, mas eu nunca gostei de ficar pesquisando na Bíblia, depois fazer aqueles papéis enormes para falar. Eu geralmente, deixo a palavra me levar através do Espírito Santo de Deus, para que eu possa levar a vocês através da palavra que é a Bíblia. Nunca faça nada na sua Bíblia se não tiver embasado na palavra. Sua vida tem que ser embasada na palavra, na Bíblia, naquilo que Jesus te ensinou, naquilo que Deus deixou escrito para que você soubesse, para que você pudesse viver. Então é uma coisa muito entre você e Deus, Deus e você. Então vamos, olha só o salmo de hoje, né? A gente começou falando e eu não tinha lido qual seria o salmo de hoje. Eu sei que era o terceiro, mas não sabia do que era. E olha só, olha como Deus é bom. Desde o começo nós estamos falando o quê? Confiança na adversidade. Olha que coisa linda. Salmo de Davi, quando fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Vocês conhecem essa história. E até mesmo quando ele estava fugindo, um filisteu que parecia ser inimigo, ele e a família dele foi junto com Davi. Então, na hora da tua adversidade, até o teu inimigo se torna teu amigo. Porque Deus é quem manda, Deus é quem coordena, mas você tem que ter o foco em Deus. Você tem que acreditar mais no que Deus fala do que no que as outras pessoas falam. Se baseia-se sempre na Bíblia, na palavra do Senhor para você. Eu falei outro dia, vou dizer de novo, Salmos se lê de dia. É um cântico, é uma oração, é um clamor, mas ler-se de dia. Você pode ler 2, 3, 4 salmos num dia ajoelhado e ali você clamar ao Senhor e o Senhor vir ao teu socorro. Porque Deus vem ao teu socorro, mas depende de quem você procura para aliviar os seus problemas. Muitas vezes a gente quer deixar os nossos problemas nas mãos dos outros, de pastores, que muitos, hoje em dia 90% são tudo falsos profetas, falsos pastores. Pastores da prosperidade eu não acredito. Então, porque eles não ensinam mais, não estão ensinando mais a palavra, não estão ensinando mais a salvação do teu filho, a sua salvação, não ensinam mais, acham que você vai fazer barganha com Jesus. E ontem lá no Instagram eu dei uma aula sobre a salvação. Primeiro eu dei porque que Jesus veio
para cumprir as Escrituras, sobre as Escrituras, o ensinamento de Jesus sobre a Escritura. Depois ontem eu fiz sobre a salvação, dando o seguinte: além de falar, de ler para vocês e ensinar, eu passei para todos cada versículo que você pode testificar tudo aquilo que Deus está falando, embaçando. São vários. Então, se você for no meu Instagram e olhar ali, vai com um caderninho, porque está escrito em vários lugares. E ali você vai ler, você vai testificar, você vai dizer, é verdade. Então eu tenho que procurar aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade da morte eterna e nos dá vida eterna, nos dá a salvação. Então, se você vê a salvação, Jesus não está te prometendo prosperidade. Ele te prometeu que ele veio dar a vida dele por você, para que você tivesse a salvação eterna. Então, não ponha o Senhor em jogo. Não faça como Satanás quis fazer com Jesus. E Jesus, muito sábio, disse: somente adorar o Senhor teu Deus. Está escrito. Então, cada vez que Satanás tentava debater com Jesus, Jesus tinha a palavra para debater com ele depois de 40 dias de jejum, com fome, com sede. Mas ele debateu e venceu. E o inimigo teve que sair de perto dele, porque ele falou: esse aí eu não vou conseguir, porque ele sabe todas as palavras. Ele sabe que somente adorar ao Senhor teu Deus, que não tentarás o Senhor teu Deus, que nem de pão vive o homem. Mas é claro que Deus vai te dar o pão. Tanto que ele deu maná durante 40 anos ao povo no deserto. Ele vinha codornas de todos os lugares à tarde, no meio do deserto, cordonizes que falam, vinham para alimentar o povo com a carne que o povo queria, comer carne. E Deus fazia isso, que eu acho absurdo, né? Eles até querer cobrar de Deus a carne. Mas Deus é Deus, Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente será Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Bom, então vamos falar sobre esse salmo, vamos ler o salmo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Olha que profundo. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Nós vamos ler nesses 3 primeiros versículos que Davi, e vocês vão se lembrar também, que quando Betseba engravidou, o filho nasceu, depois o filho pegou uma doença muito grande, Davi se trancou em seu quarto e ali ele se prostrou no chão, ele orava de noite, orava e jejuava, ele não comia, porque ele estava pedindo a Deus para que não levasse o filho dele por causa do pecado dele. Mas tinha que ser feito porque Deus já tinha um propósito. Porque se essa criança tivesse nascido e crescido, Salomão não teria sido o rei, porque o irmão teria sido o primeiro. Então, é confuso. Mas quando Davi, guerreiro, queria ganhar suas lutas, suas batalhas, ele colocava o povo para orar, jejuar, mas ele se trancava num lugar só dele e ali ele clamava ao Senhor do jeito dele. Ele conversava com Deus
ele expunha o coração, ele abria, rasgava o coração e dizia: Senhor, estou aqui, Senhor, me livra, me protege, porque o Senhor me ungiste. É a mesma coisa nós. Por que nós precisamos de oração dos irmãos? Mas tem certas coisas que é só você e Deus, e o Espírito Santo e Jesus Cristo. Porque há segredos que só os três, Pai, Filho e Espírito Santo, vocês têm que saber. E depois, quando a vitória vier, você pode até contar a sua vitória. Aí vão dizer assim: irmã, por que não nos contou? Nós poderíamos ter orado por você. Mas tem coisas que é você quem tem que fazer. Você não tem que depender de ninguém. Não é essa a obrigação de você depender de oração de pastor, de pastoras hoje em dia que diz: manda um pix para mim, quando tiver comprovado que o pix chegou, eu vou fazer uma oração para você. Que é isso? Cadê onde está a sua fé? Quer dizer que sua fé está em pagar a pessoa para essa pessoa orar por você? Não. Jesus, quando veio e morreu, ele te colocou diretamente com o Pai, para que você soubesse orar. Por que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, e Deus se aprazia, se tinha felicidade em Davi? Apesar dos pecados e erros de Davi, Deus não deixava de, como pai, torcer a orelha e ensinar. Mas Deus escutava Davi, sabe por quê? Davi tinha intimidade. Davi não pedia fulano, cicrano e abertano. Ele podia, no dia que ele pecou e que Natan foi lá falar sobre o pecado dele, que ele falou: eu pequei contra Deus, Natan, ore por mim. Ele não pediu para Natan orar por ele. Eu pequei contra Deus. Então ele foi se consertar com Deus. Ele... porque nós não sabemos o que nós pecamos contra Deus. Nós não sabemos até as palavras ruins de outros corações que muitas vezes nos invejam pela nossa vitória e querem a nossa derrocada. Não querem o nosso crescimento. E nós não sabemos lidar com isso porque, falamos demais. Bom, com a minha voz, olha só, com a minha voz, clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte Sião. Ele clamou com a voz dele e ele tem a certeza, porque ele confiava tanto em Deus, que ele sabia que Deus, no santo monte, nos altos dos altos, ele achava que era... Tudo bem, Deus habitava ali, Deus esteve ali, falou com Moisés ali, falou com Abraão ali, quando Abraão, ia sacrificar Isaac, mas Deus está acima de tudo, assentado em sua cadeira celestial, mas está com os braços abertos para que você venha até Ele. Então, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Ele deitou e ele dormiu. Ele podia ter acordado? Não, mas ele acordou. Mas ele acordou por quê? Porque o Senhor o sustentou. Então aqui ele também está dando graças a Deus por ele ter acordado. Porque ele poderia ter dormido, morrido. Ele seria salvo? Sim, Deus o amava. E a promessa de Jesus de vir um dia também seria para salvar Davi, para que Davi não tivesse a morte eterna. Tanto que ele veio na linhagem de Davi, na linhagem de Judá. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercaram. Muitas vezes nós estamos
só, mais estamos cercados de inimigos. Inimigos que te abraçam e diz que é seu amigo. Inimigos que te abraçam e diz que é seu irmão. Inimigos que você não consegue ver porque são espirituais. Inimigos porque são invejosos. Inimigos porque não querem o teu bem e desejam aqui não mal. Mas mesmo assim, olha só, ele não temerá os milhares de povo que se puseram contra ele e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, sejam a tua bênção. Gente, você veja que Davi, ele não pediu a nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote, a nenhum profeta, a ninguém para orar por ele. Ele foi ao Senhor, ele agradeceu pela noite, pela glória que o Senhor deu dele ter acordado, por ele estar cercado por inimigos, mas ele tinha a certeza que Deus abateria todos eles e ele sairia imune daquilo tudo. Depois que mataram Absalão, ele chorou como pai. Ele era pai, mas ele sabe que ele era rei. E ele não queria, porque ele já havia matado muitos. Ele matou muitos para salvar Israel. Mas ele queria que os filhos dele fossem salvos, que não herdasse a guerra, porque ele era guerreiro. Mas os filhos dele, de olho, a família dele tinha inveja, olho naquilo tudo que Deus deu a ele. Tanto que quando Salomão foi fazer o templo, que ele disse para Salomão antes de morrer, seja homem. E hoje muitos querem ser afeminados e achar que está tudo certo. Não. Ele falou para Salomão, seja homem. Faça a casa do Senhor, porque eu tenho a mão manchada de sangue e não pude fazer. Mas ele tinha esperança que o filho dele iria fazer a casa do Senhor, que era o desejo do coração dele. Mas neste momento, enquanto ele foi vivo, ele lutava luta após luta para salvar Israel. E Israel era próspera, era salva. Por causa das guerras que ele batalhava, os inimigos não vinham contra. E quando ele morreu, que Deus veio falar com Salomão, perguntar a Salomão o que Salomão queria. Salomão disse, Senhor, me dê sabedoria para lidar com esse povo, porque eu ainda sou moço, sou tenro, não sei como lidar com esse povo. Me dê sabedoria para guiar o teu povo. E o que Jesus fala? O que Deus falou? Eu falo Jesus porque Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, a Trindade é uma só. O que Deus falou? Além disto que me pediste, te darei paz enquanto viveres. Não haverá lutas. Você será próspero. Porque tu não me pediste riquezas. Tu não me pediste nada. Então tu será próspero. Aí vocês me dizem uma coisa. Se Deus lá falou isso para Salomão, né? Que Deus falou isso para Salomão, por que vocês acham, né, que Deus hoje quer fazer aliança
de prosperidade com você? Ele podia podia ter sido bem diferente, mas não foi, né? Ele, como a Salomão pediu, sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria para quê? Para poder viver, para poder te escutar, para poder te conhecer, né? E tudo isso, né, foi dito, foi falado, estou procurando aqui, quando a morte de Davi, né, a rebelião, ele foge e tal, aí o Davi é socorrido, a morte de Absalão, Davi volta para Jerusalém, a revolta de Siba, né, que depois Salomão mata Siba, né, o ministério, quando houve a fome, Davi falou, Senhor, caia sobre mim, porque ele sabia que ele pecava, e quando ele pecava, Deus fazia todo o povo pagar pelo pecado, mas ele orava, glorificava e dizia, caia sobre mim, Senhor. Caia sobre mim, Senhor. Caia sobre mim. Então, quando ele pedia isso, tá aqui, os conselhos de Davi para Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Qual é o caminho de toda a terra? A morte, voltar à terra. Esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. O que está escrito aqui? Que se ele guardasse a lei, os mandamentos de Deus, guardasse Deus no coração, Deus iria prosperá-lo. Mas ele não falou, barganha com Deus. Barganha com Deus, faz assim uma barganha com Deus, porque aí Deus vai te dar tudo. Barganha com Ele. Tem bastante ouro, prata, tem pedras preciosas, tem pérolas, tem tudo aí, tem pedras que ninguém nunca viu. Faz uma barganha com Deus que você vai ser próspero. Ele não falou nada disso. Ele falou, anda nos caminhos do Senhor teu Deus, para que você prospere. Aí nós vemos aqui que aí está escrito assim, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, porque Salomão foi instruído sempre pelo seu pai. Ele era ensinado para conhecer a Deus. E o pai dele, antes de morrer, tinha dado para ele, para que ele fosse homem, se esforçasse e andasse no caminho do Senhor. E disse Salomão, de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como se vê neste dia. Ele estava sentado no trono, então ele estava lembrando a Deus
que Deus teve benevolência e deu um filho para estar assentado no trono de Davi. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Ele falou: eu sou teu servo, eu sou o seu empregado, eu sou o seu escravo, eu sou o que o Senhor quiser, eis-me aqui. Foi isso que ele quis dizer. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discernina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu servo, tão grande povo? O que ele falou para Deus? Senhor, eu sou pequeno demais, tu tem um povo enorme, como eu vou julgar este povo? Como eu vou fazer? O meu pai era pastor de ovelha, mas tu instruíste ele até ele chegar. Ele foi ungido ainda no pastoreio, mas ele veio lutando. Meu pai era de guerra, meu pai era aquele que ele falava e o povo ouvia. Mas e eu? Pois a teu servo, pois, dá o coração entendido de julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este povo tão grande? E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Deus ficou feliz com Salomão. Por quê? Porque Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu reinos, Salomão não disse: Senhor, que eu guerrei e ganhe todas as guerras, seja maior do que meu pai. Não, Salomão pediu sabedoria para lidar com o povo de Deus, para que o povo de Deus ficasse sempre nos caminhos do Senhor, porque ele era pequeno e o povo era imenso, 12 tribos. Imagina, hoje Israel, tomaram tanta terra de Israel e diz que não era, que Israel é pequeno, mas Israel naquela época era enorme, porque ele tinha debatido com os filisteus, amorreus, ele tinha pego